O meu nome, como foi apresentado, é Luís Queiroz. Eu sou português e tenho um bocadinho a mania de falar muito rápido. Falando a mesma língua que vocês não será propriamente fácil e eu tenho um bocadinho aquela ideia de que todos vão entender e eu tenho que falar realmente, tentar falar devagar. E venho falar convosco hoje, não apenas de silagem de milho, mas também de outras tecnologias que podem ser utilizadas com a mesma forragem, com a mesma planta, mas cujo produto final é completamente distinto daquilo que nós estamos habituados a ver numa silagem de milho. E estamos a falar concretamente de silagem de grão úmido. Esta silagem de grão úmido tem muitos nomes e muitos deles muito engraçados, desde earluds até snaplets, toplets, mas na realidade aquilo que vocês vão ver e aquilo que eu vos vou apresentar passa mais pelos processos de fabrico e pela facilidade que nós temos na nossa área de produção de ter acesso a alguma maquinaria que nos permite fazer ou silagem de grão úmido ou aquilo que eu costumo chamar silagem integral ou silagem de espiga. E vamos tentar então focar-nos um bocadinho nesses 3 pontos. Se por acaso, por favor, se verificarem que não estão a entender porque eu estou a começar a falar muito alto, levantem só o dedo e digam-me, Luís, um bocadinho mais devagar, está bom? Muito obrigado. Eu vou-me colocar mais para aqui para termos a ideia de que conseguimos ver. Bom, eu sei que a maior parte de vós são produtores de carne e não produtores de leite, mas porquê é que nós nos preocupamos tanto com a produção de forragens? E eu dou sempre, ou muitas vezes dou este exemplo, apenas para nós verificarmos como, por exemplo, em países onde a produção de forragens é tão importante e onde a produção de leite e a produção de carne estão tão baseadas naquilo que é a qualidade da forragem, onde mesmo nesses países a progressão naquilo que é a qualidade das forragens ainda leva bastante mais tempo do que, por exemplo, o mérito genético do animal. E dou muitas vezes o exemplo daquilo que é um país como o Reino Unido, onde, num processo de avaliação durante 10 anos, nós verificamos que o aumento da produção de leite médio no Reino Unido alterou de 6, quase 7 mil litros para 8 mil, ou seja, estamos a falar de uma diferença de mais de 16%, mas onde o impacto nesses 16%, criado pela melhoria das forragens, foi de apenas 3%. O que quer dizer que mesmo em países onde a produção de forragem e onde a produção de leite e produção de carne são tão alicerçadas, são tão baseadas naquilo que é a produção e qualidade dessas mesmas forragens, ainda tem um impacto muito pequeno naquilo que é o mérito, naquilo que é a produção e o aumento da produção, seja de leite, seja de carne. E é por isso que nós focamos muitas vezes a nossa assessoria e a nossa consultoria junto da lavoura, junto do agricultor, principalmente naquilo que respeita à melhoria da qualidade das forragens. E indo diretamente ao tema, eu tenho alguns slides apenas sobre silagem de milho, porque eu creio que é importante nós falarmos um pouco de silagem de milho antes de entrarmos num tema tão técnico e tão diferenciador como silagens de grão úmido. Isto mais para termos um pouco a ideia de como sabermos fazer uma boa silagem de milho vai obviamente criar um impacto muito positivo naquilo que é a produção de silagens de grão úmido. Nós produzimos silagem de milho acima de tudo por um ponto. E eu juro que não vi a apresentação do meu colega Danilo hoje de manhã, porque tem muito a ver e vai muito ao encontro daquilo que o Danilo estava a falar na sua apresentação. Nós produzimos silagem de milho para produzir energia. Ponto. A silagem de milho é, sem dúvida nenhuma, a forragem que nos permite, numa determinada área, para a mesma área, produzir uma grande quantidade de unidades forrageiras para a produção de carne ou para a produção de leite. E não podemos ter dúvidas, e não há muitas dúvidas, que quando nós falamos da rainha das proteaginosas ou da rainha das leguminosas que nos vão produzir uma grande percentagem de proteína, como é o caso da luzerna, no milho é precisamente a questão da energia. Nós produzimos silagem de milho para produzir energia. E esta silagem de milho, ou esta energia, pode vir de 2 pontos, que eu geralmente divido, digamos, na energia verde e na energia amarela.
A energia amarela é a energia que vem do grão, altamente digestível, rapidamente assimilável pelo animal e onde a maior parte da matéria seca está contida. Então é aqui que vem a maior parte da energia e é por isso que nos preocupamos tanto na produção de grão para a produção de silagem de milho. Quando me perguntam, mas a fibra não é importante? Claro que sim. A fibra da silagem de milho, esta energia verde, é uma energia menos digestível, é uma energia menos assimilável ou mais lentamente assimilável, mas, no entanto, quando comparado com outras fontes fibrosas, pode ter muito interesse nutricional. Se me perguntam se nós deveríamos selecionar ou ter muita atenção naquilo que é a digestibilidade da fibra na produção de silagem de milho, eu digo que sim, mas nunca comprometendo a produção de grão. Porque, na realidade, a produção de grão cria um impacto muito positivo naquilo que é a energia total que uma silagem de milho pode conter. Um ponto que é muito importante quando nós falamos de silagem de milho é que o somatório do amido mais os açúcares representam mais de 50% de matéria seca. Isto quer dizer que quando nós estamos a selecionar híbridos para produzir silagens de milho, temos que ter sempre a ideia de que um bom produtor de matéria seca, por hectare, vai ser sempre, ou terá sempre que ser, um bom produtor de grão. Porque é no grão que está a maior parte da matéria seca. Se nós tivermos a noção de que quando nós escolhemos silagem de milho no ponto correto, nós estamos a falar de que na fibra teremos em média, ou seja, na parte do caule e das folhas, teremos em média cerca de, eu diria, 20% a 30% de matéria seca no máximo. Nós no grão podemos atingir muitas vezes mais de 50% a 60%. Por isso é que nós temos essa ideia de que um grande produtor de grão será sempre um grande produtor de matéria seca. E isto é um ponto muito importante quando nós estamos a pensar em produzir silagens de milho de valor muito energético, muito elevado. Um bom produtor de grão terá sempre uma alta digestibilidade da matéria orgânica. Como estávamos a falar da parte da energia amarela, da parte da energia verde, sempre que nós temos uma grande produção de amido, vamos ter, na maior parte dos casos, uma elevada digestibilidade. A digestibilidade da fibra é, sem dúvida, muito importante, mas um aumento da digestibilidade da fibra, 2 ou 3 pontos, nunca irá compensar a perda que nós temos na percentagem de amido que podemos ter uma silagem de milho, quando, por exemplo, não decidimos a melhor época de colheita. E de uma forma muito concreta, o que é que eu quero dizer com isto? Temos muitas vezes a ideia de que deveríamos escolher uma silagem de milho com 30% de matéria seca, ou até menos, comprometendo a produção de amido. Nós sabemos que ao longo do ciclo de maturação da planta, nós vamos ter mais translocação, vamos ter maior enchimento do grão, vamos ter uma maior percentagem de amido naquilo que é a matéria seca da planta, até um ponto em que nós atingimos o ciclo e fechamos o ciclo de maturação do milho, atingindo o ponto negro. A partir daí não há mais deposição de amido. Mas, no entanto, muitas vezes temos a noção de que vamos escolher um pouco antes a silagem de milho para termos uma maior digestibilidade da fibra. Infelizmente, o que é que isto pode trazer em termos de densidade energética por quilograma de matéria seca? Se tivermos em conta que muitas vezes, quando nós passamos de 30% para 35% de matéria seca, nós podemos ter cerca de 5, 6, 7% mais de amido, o que é que isso significa em termos de energia? Ok? Este estado de maturação, como estávamos a falar, tem um impacto tremendo. E tem um impacto tremendo naquilo que é a qualidade da silagem de milho, por uma razão muito simples. Estar aqui? Okay. Quando nós passamos de 30% para 35% de matéria seca, por exemplo, nós podemos ter, em situações normais, ou seja, situações de as condições agronómicas são, digamos, as ideais para produzir silagem de milho, nós vamos ter uma deposição muito maior também de amido. O que quer dizer que nós vamos ter uma maior quantidade de energia. 1% de amido a mais, muitas vezes significa entre
200 a 300 quilos de grão por hectare. Quando nós falamos de passar de 30 para 35, estamos a falar aqui de muitas vezes entre 1,5 a 2 toneladas de grão a mais por hectare, apenas por esperarmos alguns dias a mais. E quantos dias? Estamos a falar de que muitas vezes, em condições normais, tendo em conta que uma planta de milho necessita de integral térmico, ou seja, necessita de luz e necessita de calor, quando nós falamos de passarmos de uma silagem de 30% para 35% de matéria seca, com o consequente aumento de amido, muitas vezes não estamos a falar mais do que 5 a 6 dias. Estes 5 a 6 dias que nós podemos esperar no campo, se tivermos essa hipótese, são o suficiente para nós produzirmos mais 3, 4 mil unidades forrageiras naquele hectare, que nos vão dar para a mesma área, para produzir muito mais carne ou muito mais leite. E podem me perguntar, ok, mas eu passando de 30% para 35% de matéria seca vou perder na digestibilidade da fibra. Vamos. Mas sabemos hoje que quando falamos de híbridos de top genética, a digestibilidade da fibra altera entre 2% a 3%, em média, entre os 30% e os 36%, 37% de matéria seca. O que quer dizer que este aumento na digestibilidade da fibra, ou melhor, peço desculpa, esta diminuição na digestibilidade da fibra, é altamente compensada pelo aumento de amido que nós temos na silagem de milho. Temos que ter em conta, sim, que perdemos uma grande parte desta digestibilidade quando deixamos o milho atingir o ponto negro e a partir dessa altura, quando temos o fecho, o término do ciclo, aí a diminuição da digestibilidade da fibra é realmente bastante acentuada. Mas até ao ponto negro, eu diria que nós deveríamos tentar sempre optimizar a percentagem de amido, porque dessa forma optimizamos não apenas a densidade energética, mas a matéria seca por hectare. E os animais o que comem é matéria seca, não é água. A água os animais bebem na pia, bebem ao pé da manjedoura. Por isso, este ponto para nós é muito importante e vai criar um impacto também muito positivo naquilo que é a produção de silagem de grão úmido. O Danilo estava a falar há pouco acerca daquilo que era a questão do comprimento da partícula. Numa silagem de milho, o comprimento da partícula tem uma importância que é crucial, que é muito, muito importante, mas, no entanto, depende muito, a meu ver, da percentagem da silagem de milho naquilo que é a forragem total da dieta de um animal. Quando nós falamos de um ruminante, sabemos perfeitamente que o ruminante necessita não apenas de uma qualidade química da dieta, ou seja, a percentagem de fibra, a percentagem de energia, a percentagem de proteína, tudo isso tem que ser realmente muito bem balanceado mediante aquilo que é o ciclo do animal, mas precisa da característica física, daí ser um ruminante. Ou seja, quando nós falamos da eficiência da fibra e da capacidade que essa fibra tem de promover ruminação no animal e manter a saúde ruminal, o comprimento da partícula tem uma importância extrema. E muitas vezes nós falamos que os limites mínimos e os limites máximos naquilo que é o comprimento da partícula anda, grosso modo, entre os 9 e os 18 milímetros, ou entre os 8 e 19 milímetros por aí. Ou seja, estamos a falar de que em média andará ali pelo meio centímetro, quase 1 centímetro, até aos 2 centímetros. Sabendo que o limite mínimo, ou seja, cortar a silagem muito pequenina, a eficiência da fibra será nula, e ter uma silagem cortada próximo dos 2 centímetros, a eficiência será máxima. Ora, porquê é que para mim é importante e não devemos ser radicais na altura de escolhermos o comprimento de corte adequado? É que, no meu entender, segundo a literatura também, obviamente, o comprimento de partículas está intimamente ligado à quantidade de silagem de milho que nós fornecemos na dieta. De uma forma muito simples, se eu dou ao meu animal mais, em termos de forragem, mais do que silagem de milho, porque tenho acesso a outras forragens de qualidade, sinceramente, tecnicamente, ter uma silagem de milho cortada a 1 centímetro não me diz absolutamente nada. Por mim está tudo bem. Agora, quando nós temos, isso acontece muito em produção de leite, quando nós temos países como os Estados Unidos, como Itália, como França em algumas zonas, como Portugal até, o meu país, onde agricultores utilizam 100% da sua forragem baseado na silagem de milho,
onde 100% da forragem que eles dão ao animal é silagem de milho, então 7 milímetros não é de todo suficiente e temos que partir para comprimentos de corte maior. Porque, por exemplo, da razão de hoje em dia se falar em shredlage. Ou seja, hoje em dia fala-se de shredlage, estamos a falar de silagens com 36 milímetros de corte, apenas para podermos substituir ou dar oportunidade ao nutricionista, primeiro, de ter um processamento de grão muito bom, mas depois de ter uma eficiência de fibra com um corte mais elevado, que permita ao nutricionista, que permita ao produtor, pura e simplesmente acabar, por exemplo, com a palha numa dieta de um ruminante. E isso pode ser muito importante, ou seja, pode ser algo que nos permite não apenas retirar uma densidade energética elevada da silagem de milho, mas também uma eficiência de fibra vinda de uma forragem que tem uma digestibilidade dessa mesma fibra muito superior a muitas outras forragens como a palha. E isso pode ser importante na altura de formularmos uma dieta para um bovino de corte ou para um bovino de leite, diminuindo os custos de produção. E isso pode ser realmente muito importante. Quando falamos também do processamento do grão, e para mim isto é um ponto técnico muito, muito importante e que cria um impacto tremendo naquilo que é não apenas silagem de milho, mas grão úmido, como vamos ver à frente, prende-se com esta situação. Ou seja, com a capacidade que nós temos de processar o grão. E não vamos ter dúvidas, um dos grandes entraves à digestibilidade ruminal deste amido, desta energia, é nós sermos capazes de processar o grão. As bactérias ruminais não são capazes de degradar a parede celular do grão de milho. Ao não serem capazes de degradar, se o grão não for partido, se nós não ajudarmos, aquilo que vai acontecer é que grande parte desse amido, grande parte dessa energia vai ser excretada nas fezes. Ou seja, andamos a investir agronomicamente e tecnologicamente durante meses numa safra de milho para depois perdermos tudo naquilo que nutricionalmente permitiria, se tivéssemos processado, incrementar muito aquilo que é a quantidade de energia disponível para o animal. E este processamento é, sem dúvida, muito importante. Nós podemos analisar laboratorialmente esse processamento de grão. De uma forma muito concreta, aquilo que nós queremos é que pelo menos 75% ou 80% de todo o grão que está contido numa silagem de grão úmido ou numa silagem de milho estivesse com menos de 4,75 milímetros de diâmetro. De uma forma muito prática, aquilo que nós gostaríamos de ver é que pelo menos um grão de milho tivesse partido em 4 bocados. Isso permitiria que, logo à partida, no início do processo de fermentação, nós tivéssemos uma elevada digestibilidade ruminal. É este o grande ponto. E é este também um ponto técnico a ter em conta quando falamos de silagem de grão úmido. E vamos ver mais à frente porquê. Porque, na realidade, esta digestibilidade do amido não apenas está ligada ao processo e ao correto processamento do grão, mas também ao processo de fermentação. É aqui que, para mim, no meu ver, e trabalhando há mais de 10 anos com silagens de grão úmido, é onde eu vejo a maior dificuldade, quer dos nutricionistas, quer dos produtores, em abraçarem esta tecnologia. E tem muito a ver com a forma como se comporta esta digestibilidade e a diferença entre aquilo que é uma farinha de milho, o que é um grão que muitas vezes nós estamos adaptados e estamos muito habituados a utilizar, seja em produção de leite, seja em produção de carne, e que se prende com a grande estabilidade em termos de digestibilidade ruminal do amido de uma farinha de milho e o grande dinamismo que existe na digestibilidade do amido, seja numa silagem de milho, seja numa silagem de grão úmido. E o que é que isto quer dizer? Qualquer silagem de milho ou qualquer silagem de grão úmido sofre um processo de fermentação. Como o Danilo estava a falar há pouco, o processo de fermentação é um processo de fermentação anaeróbico, da ausência de oxigênio, por isso é que compactamos. Esse oxigênio desaparece, as bactérias lácteas começam a utilizar os açúcares solúveis para produzirem ácidos orgânicos de fermentação, ácidos láticos, acéticos e propiónicos, na sua maioria. Outros nefastos, mas esses não os queremos ver. Mas estes ácidos vão
diminuir o pH, aumentando a acidez e permitindo que a silagem esteja conservada durante o ano inteiro. Este ambiente ácido permite que, quando nós colocamos a silagem de milho ou qualquer outra silagem que tenha grão, que contenha amido e que contenha energia, passe por um processo de hidrólise ácida ao longo do seu processo de fermentação. Ora, existe uma matriz proteica denominada proteínas Zyme, denominada prolamina, é o termo técnico do tipo de proteína que nós temos contida dentro de um grão de milho, que muitas vezes envolve os grânulos de amido. Estes grânulos de amido, ao serem envolvidos por esta matriz proteica, impedem a flora microbiana de utilizarem o amido corretamente. Ou seja, não apenas o processamento do grão é importante, mas esta capacidade de nós podermos separar a matriz proteica dos grânulos de amido é muito importante. E o processo de fermentação falo de uma forma muito eficiente. Por isso é que a digestibilidade do amido, seja em silagens de milho, seja em silagens de grão úmido, é altamente dinâmica ao longo do tempo. Uma silagem de milho ou grão úmido, quando aberta aos 50 dias de fermentação, terá em média 70% de digestibilidade ruminal. Quando vai passando o seu tempo, chegando a um platô de 150, 180 dias, com muitas vezes mais de 85% de digestibilidade. Nós estamos a falar de diferenças que chegam muitas vezes a mais de 15%. Quando nós utilizamos silagens de grão úmido ou silagens de milho em grande quantidade, é o suficiente para que, se nós nutricionalmente não controlarmos a dieta, um animal entrar em acidose. E falo claramente, por exemplo, numa situação de acabamento em gado de corte, quando utilizamos silagens de grão úmido e quando estas silagens de grão úmido substituem integral ou parcialmente farinha de milho, ou então em fases de produção de leite, quando um animal está no pico de lactação, onde muitas vezes as dietas contêm mais de 30% a 32% de amido e onde esta pequena alteração na digestibilidade ruminal faz com que muitas vezes entrem no rumen mais 500 ou 600 gramas de amido altamente digestível e que pura e simplesmente implicam logo o aparecimento de um distúrbio metabólico, como por exemplo uma acidose. E isto é um ponto muito importante, porque muitas vezes foi, na minha opinião, e durante estes anos todos a trabalhar com silagens de grão úmido, uma das razões pela qual o nutricionista deixou de utilizar ou deixou de aconselhar silagens de grão úmido a produtoras de leite ou produtoras de carne. Tem muito a ver com isso. E porquê? Porque um nutricionista que se queira proteger com farinha de milho fala de uma forma muito simples. A farinha de milho tem 86% de matéria seca em média, tem uma digestibilidade ruminal aproximada de 65% e é estável. O nutricionista ou o produtor comprando farinha de milho em janeiro ou em dezembro ou em junho, ela vai ter, em média, a mesma digestibilidade ruminal. E uma forma de garantir que essa digestibilidade ruminal é a mesma, dependendo do tipo de híbrido que estamos a utilizar, ou dependendo da zona onde vamos comprar essa farinha de milho, é processar essa farinha de milho a 1 milímetro. E o nutricionista garante que, ao termos uma moenda de 1 milímetro, vamos ter a digestibilidade ruminal mais estabilizada e vamos ter a garantia de que, seja um milho mais vítreo, ou seja um milho mais farinoso, não vamos ter grandes diferenças em termos de digestibilidade. E isto é um ponto realmente muito importante e que, no meu entender, influencia drasticamente os efeitos positivos da utilização de uma silagem de grão úmido, por exemplo. E essa substituição, que muitas vezes é integral, da farinha de milho. É que o grande ponto que muitas vezes nós aqui estamos a falar é que a silagem de grão úmido deixa de fazer efeito porque o agricultor ou o nutricionista não têm em conta este dinamismo no aumento da digestibilidade ruminal do amido. É um ponto que temos que ter em conta. Entrando claramente naquilo que é silagem de grão úmido. E já vamos falar um pouco mais da definição de silagem de grão úmido. Quando nós produzimos silagem de grão úmido, nós produzimos, mais uma vez, para energia pura. E quando falamos de silagem de grão úmido, na maioria das vezes estamos a falar de silagens que têm muito pouca percentagem de fibra. Por isso, nós não utilizamos este tipo de silagem. Aliás, nós chamamos de silagem pelo facto de sofrer um processo de fermentação. E chamar-lhe forragem acaba por ser um pouco errado, porque, na realidade, este
este tipo de silagens, digamos assim, ou este tipo de produto energético tem muito pouca fibra associada a ele. A não ser que seja uma silagem integral, ou seja, uma silagem de espiga, onde o agricultor não é capaz de retirar apenas a espiga e retira-lhe a espiga e uma parte, principalmente a parte superior da planta de milho, e aí vamos ter uma maior percentagem de NDF, ou seja, de fibra na forragem ou na silagem. Na realidade, quando nós produzimos silagem de grão úmido, aquilo que nos interessa é a energia. Ou seja, nós sabemos que o que nos interessa é produzir energia em grande quantidade e de uma qualidade, de uma digestibilidade muito elevada, e onde a maior parte dessa energia está contida no grão, uma vez mais. Quando olhamos para a composição da matéria seca de uma silagem de grão úmido, nós vamos verificar que açúcares solúveis temos muito menos do que os açúcares solúveis que contemos numa silagem de milho. E é um ponto a ter em conta e em consideração, porque quando falamos do processo de fermentação, o processo de fermentação numa silagem de grão úmido é muito mais difícil do que o processo de fermentação numa silagem de milho. Porque uma silagem de milho, se tivermos em conta que a percentagem de açúcares solúveis é de cerca de 6 a 8%, aqui temos uma percentagem muito inferior. E temos que ter em conta que os açúcares solúveis são o preço a pagar para nós termos uma silagem conservada. São estes açúcares solúveis que vão ser transformados em ácidos e que nos vão permitir ter a silagem conservada ao longo do tempo. Uma grande percentagem de amido, que muitas vezes é superior a 70%. Temos algum NDF, que a maior parte desse NDF vem de onde? Da parede celular, do pericarpo, da cutícula do grão. E depois teremos alguns minerais e uma proteína bruta que será ajustada geralmente àquilo que é a proteína bruta de uma silagem de milho também. Vou passar este à frente, depois vou falar dele. Quando falamos, que tipo de híbrido deveríamos pensar para produzirmos silagem de grão úmido? E quando nós pensamos na diferença, ou seja, quando um produtor está a pensar vou fazer silagem de milho ou vou fazer silagem de grão úmido, eu diria de uma forma muito clara que na sua base e naquilo que é a base genética para produzirmos quer silagem de milho, quer silagem de grão, nós deveríamos pensar num bom produtor de grão, numa silagem que permita a estrutura da planta, ou seja, a folha e o caule, e esperar de uma forma bastante saudável pela produção de grão, que é isso que nós queremos, mantendo uma digestibilidade da fibra também correta, mas onde aquilo que nos interessa é produzirmos grão e uma grande quantidade de grão por hectare. Há alguns pontos que podem ser importantes naquilo que é a produção de silagem de grão úmido e veremos mais à frente, na parte da colheita em si, o porquê destes pontos serem importantes. Eu focaria aqui um ao outro. Um bom stay green é importante, ou seja, o stay green é o quê? É a capacidade que a planta tem de se manter com uma alta digestibilidade e, acima de tudo, estruturalmente capaz de aguentar qualquer condição agronómica que pudesse, no caso de um mau stay green, acamar, por exemplo, a planta cair e nem ser possível completar o seu ciclo ou sequer ser colhida. Como estamos a falar de uma planta que será colhida na sua fase de maturação mais elevada para silagem de grão úmido, este ponto é muito importante, termos a capacidade de manter a planta no solo e de manter a planta em pé e capaz de aguentar pela produção de grão. O que é este dry down lento? Este dry down lento pode ser muito, muito importante porque nos abre uma janela maior em termos de colheita. O dry down lento, de uma forma muito prática, é o tempo em que o grão perde umidade a partir do momento em que atinge o seu ponto negro. Ou seja, a partir do momento em que fecha o ciclo, a partir do momento em que não há mais deposição de amido no grão, este dry down ser mais lento ou mais rápido é a capacidade que o grão tem de perder umidade. Para um produtor de grão, que produza grão e que venda o grão ou que consuma o grão a 14% de umidade, um dry down rápido será muito mais vantajoso, porque a planta vai estar menos tempo no campo e vai perder umidade mais rapidamente, o agricultor poupa dinheiro no secador. Para um produtor de silagem de grão úmido, ter um híbrido que lhe permita ter uma janela temporal maior, ou seja, não pode entrar num dia
entre 3 ou 4 dias, mantendo essa umidade muito estável, pode ser muito importante. Pode realmente ser a diferença entre colhermos ainda na altura certa ou colhermos já com muita matéria seca, com pouca umidade, que irá dificultar em muito o processo de fermentação. E o outro ponto que pode realmente ser importante é a questão do calibre. Nós sabemos que híbridos que tenham um calibre de grão mais elevado vão ter uma percentagem de amido superior e uma percentagem de fibra menor. Ou seja, o amido vai diluir mais rapidamente os pericarpos, as paredes solares do grão, permitindo que haja uma maior percentagem de amido em termos de matéria seca. Indo para a definição, e era aqui que eu queria chegar com a minha conversa no início acerca dos temas que íamos falar hoje. A silagem de grão úmido é produzido como um alimento energético. Eu vou passar para aqui para conseguirmos todos ver. É produzido como um alimento energético. Produzido geralmente na exploração ou comprado como grão exteriormente. Armazenado como silagem, ou seja, o processo de fermentação é exatamente o mesmo que quando produzimos silagem de milho, mas com uma diferença. É que o objetivo da produção de silagem de grão úmido é sempre substituirmos parcial ou integralmente a farinha de milho. Não é para substituirmos qualquer tipo de forragem, é para substituirmos alimentos energéticos, é para substituirmos parcial ou integralmente, se o pudermos, a farinha de milho. Com um grande objetivo de diminuir custos de produção, porque nós sabemos que mesmo produzir grão úmido seja o mesmo que produzir farinha de milho, energeticamente, nós compensamos altamente pelo facto de termos uma maior digestibilidade do amido com silagens de grão úmido. E para quem? Eu coloco sempre este para quem porque muitas vezes há a noção ou há a ideia de que um produtor de forragem, quem produz a silagem de milho, pode retirar uma percentagem dessa produção para fazer silagem de grão úmido, muitas vezes não garantindo as necessidades forrageiras durante o ano. Por isso eu diria sempre que devemos evitar perder aquilo que é a qualidade forrageira de uma silagem de milho e quando temos essas necessidades completamente cobertas, então podemos partir para outras soluções, como é o caso da silagem de grão úmido. E que tipos de grão úmidos é que nós temos? Ou que tipos de silagens de grão úmidos? Nós podemos ouvir falar em earlets, snaplets, como estávamos a falar no início, mas na realidade existem dois tipos de grão úmido. Um grão úmido onde nós só utilizamos o grão e um grão úmido e uma silagem de integral ou de espiga, onde nós não utilizamos apenas o grão, mas utilizamos também a espiga completa. E muitas vezes, mediante aquilo que é a nossa tecnologia de colheita, podemos ter um snaplet, que é o tipo de frente, é o tipo de pick-up que nós utilizamos na máquina, que além de retirar a espiga completa, retira uma parte também superior da planta, aumentando o teor em fibra. Mas, de uma forma muito geral, são estes dois tipos. Nós podemos adotar a silagem de grão úmido ou silagem integral, e eu diria que nutricionalmente elas são diferentes, mas o grande ponto aqui de decisão é o tipo de maquinaria que nós temos ao nosso dispor na nossa zona. E eu dou-vos um exemplo muito concreto nos próximos slides. A silagem integral ou silagem de espiga, de uma forma muito simplista, envolve uma máquina que colhe silagem, ou seja, uma automotriz colhedora de silagem de milho, onde lhe é retirado a frente de colheita de silagem de milho e é-lhe colocado um pick-up de uma frente de grão, de uma máquina de grão. De uma forma muito simplista, mecanicamente é assim que se faz silagem de espiga. Nós utilizamos uma colhedora que temos ao nosso dispor na nossa zona de produção e colocamos-lhe uma frente de milho. Um exemplo muito concreto. Eu, como já vos disse, sou de Portugal e a zona de produção de milho, grão, está muito focada no sul do país. A zona de produção de leite, ou a grande zona de produção de leite, é no norte. Estamos a falar de 400, 500 km de distância. A existência de ceifeiras debulhadoras de grão no norte é praticamente nula, não existe. Ou seja, para um agricultor fazer silagem de grão úmido, onde vai precisar de uma ceifeira debulhadora de grão, no norte do país, é praticamente impossível. Então a única forma que o agricultor tem de produzir
algum grão úmido, não é sobre a forma de grão úmido, mas é sobre a forma de espiga, sobre a forma de silagem integral. Porquê? Porque tem facilmente acesso a uma automotriz, porque já a tem na exploração, ou então tem um prestador de serviços que tem uma máquina de colher silagem de milho, e depois facilmente compra um pente, compra um pick-up usado para produzir e para colher apenas a espiga. Se forem ao sul do país, não veem um agricultor a produzir silagem de espiga. Porquê? Porque como é a maior zona de produção de grão e onde eles têm acesso a ceifeiras muito facilmente, preferem a produção de silagem de grão úmido apenas do grão. Porquê? Porque a silagem de grão úmido, utilizando apenas grão, o processo é exatamente o mesmo. Ou seja, aquilo que nós estamos a falar é de que em vez de colhermos grão com 20, 19% de umidade e depois vai ao secador até atingir os 14%, estamos a falar de cortar ou de colher esse grão, muitas vezes com 40% de umidade, onde ele é depois transportado para a exploração e é ensilado da mesma forma que nós fazemos silagem de milho. Com um grande cuidado, que um dos pontos mais importantes é moermos esse grão. E a moenda desse grão pode ser feita, na imagem é um moinho de rolos, mas pode ser um moinho de martelos, automotriz, que já façam um silage bag, que já façam chouriço, por exemplo. Mas esta é que é a grande diferença. Em termos nutricionais, o que é que nós podemos dizer desta diferença em termos de silagem de grão úmido ou silagem de espiga? A silagem de grão úmido vai ter, obviamente, uma percentagem de amido superior. Porquê? Porque vai ter menos fibra. Então a fibra não dilui tanto a percentagem de amido. Uma silagem de espiga vai ter, provavelmente, mais 5, 6% de fibra e menos essa percentagem de amido. Vai ser menos densa energeticamente. Além disso, como colhemos silagem de grão úmido exatamente na mesma altura que colhemos silagem de espiga, a altura ideal de colheita é a mesma, já vamos ver à frente. A única diferença que vai haver é que nós vamos ter um pouco mais de umidade numa silagem de espiga do que numa silagem de grão. Porquê? Porque a espiga em si, extra grão, tem mais umidade. Por isso, nutricionalmente, o nutricionista que queira adaptar silagem de grão integral, silagem de grão úmido ou silagem integral, as grandes diferenças vão ser estas. As taxas de substituição vão ser diferentes, porque nós vamos ter matérias secas diferentes e vamos ter percentagens de amido também diferentes. Mas facilmente nós poderemos ajustar. Em termos de colheita, quando comparado com uma silagem de milho, nós geralmente olhamos para uma silagem de milho e dizemos, a partir do momento em que o híbrido atinge a floração, nós temos em média 6 semanas até o período de colheita de silagem de milho, que deverá andar entre os 50% e os 2/3 da linha de leite. Ou seja, quando abrimos uma espiga, olhamos para a parte distal, para a parte mais estreita da espiga, olhamos para a linha de leite, sabemos que a linha de leite vai de fora para dentro e quando ela está nos 50%, em média a silagem de milho vai ter 30% de matéria seca. Em média. Quando queremos produzir silagem de grão úmido, nós precisamos de mais tempo. Ou seja, não vamos deixar existir uma percentagem de amido que ainda está numa fase leitosa. Não, nós vamos deixar a planta trabalhar para o grão e atingir o seu ponto negro, atingir o fecho, o término do seu ciclo fisiológico. Porquê? Porque é aí que vamos ter maior deposição de amido. E é a partir daí que nós temos que colher, seja para silagem de grão úmido, seja para silagem de espiga. A partir do momento em que nós temos o ponto negro na planta, no grão, e o ponto negro de uma forma simples, partimos novamente uma espiga, colhemos alguns grãos e verificamos, na realidade, um ponto negro na inserção da espiga com o carolo, na inserção do grão com o carolo da espiga, e é aí que nós verificamos se estamos preparados ou se estamos na altura correta para colher silagem de grão úmido ou silagem integral. Estamos a falar de, provavelmente, muitas vezes, entre 2 a 3 semanas, dependendo das condições atmosféricas, a mais do que aquilo que é para silagem de milho. Vamos ter uma maior deposição de amido e vamos ter, obviamente, uma maior percentagem de energia na dieta, por quilograma de matéria seca, quando comparado com silagens de milho. E como estava a dizer há pouco, como estamos a falar da mesma época de colheita, estamos a falar de que a diferença nutricional entre uma silagem de grão úmido e uma silagem de espiga é esta. São os 2, 3, 4% a mais de umidade que temos,
na silagem de espiga e uma menor percentagem de amido, não porque estamos a colher menos quilos de amido, porque na realidade estamos a colher os mesmos, mas porque esses quilos de amido são diluídos um pouco em mais fibra, porque em vez de colhermos e ensilarmos apenas o grão, estamos também a levar para o silo uma percentagem de fibra que vem da espiga e que vem, por exemplo, das brácteas que envolvem, que é aquele folheiro, aquelas folhas que envolvem a espiga de milho. Um ponto que é importante e que eu ouvi o Danilo falar relativamente à utilização de aditivos. Os aditivos não são nada mais nada menos do que a utilização de produtos biológicos, nomeadamente bactérias e, em alguns casos, enzimas, que permitem focar e direcionar aquilo que é o nosso processo de fermentação. A grande diferença, mais uma vez, entre aquilo que é produzir silagem de grão úmido e produzir silagem de milho é esta, é a percentagem de combustível, digamos assim, que nós temos para a fermentação. A maior parte dos açúcares solúveis na planta de milho está na parte verde, nos caules, nas folhas circulantes entre o xilema e o floema, ou seja, entre os vasos de transferência de nutrientes que a planta tem. Quando nós lhe retiramos isso e vamos ensilar apenas o grão, essa percentagem de açúcares solúveis diminui. O amido não é alimento para bactérias que produzem ácidos orgânicos, ou seja, nós não estamos à espera que o amido seja degradado em glucose para depois as bactérias utilizarem essa glucose como fonte de produção de ácidos. Nós temos que ter açúcares solúveis e a forma de termos açúcares solúveis é ou adicionando enzimas ou então colhendo em alturas corretas e no caso de uma silagem de grão úmido é utilizar a pouca percentagem ou a baixa percentagem que temos de açúcares solúveis para produzir os melhores ácidos de fermentação. E este é um ponto que eu deixaria também como importante. É importante, mais uma vez, aquilo que nós falamos em termos de produção de forragens e em termos de produção, neste caso, de silagens de grão úmido, que tem a ver muito com a qualidade de forragens que nós produzimos. Ou seja, nós ao preocuparmos com a qualidade de forragens, nós sabemos à partida que temos uma alimentação base que nos vai permitir diminuir muito os custos de produção, seja de leite, seja de carne. Muito obrigado, desde já. Obrigado.